Meu querido ouvinte, eu gostaria de lhe desafiar a dedicar alguns minutos do seu tempo para, junto comigo, meditar na palavra de Deus. No capítulo 17 do livro de 1 Samuel, narra uma história fantástica, a história de Davi e Golias. Talvez você já tenha ouvido falar, já tenha ouvido outras pessoas contarem essa história, talvez você já tenha lido sobre essa história na Bíblia, mas eu gostaria de fazer uma síntese da história que consta nesse capítulo. Na verdade, havia um acampamento dos israelitas, do povo de Deus, no local, em Socó, e do outro lado estavam os filisteus. E todos os dias, um gigante filisteu chamado Golias desacatava, desafiava o povo de Deus, os israelitas, aqueles que tinham a promessa de Deus. E por incrível que pareça, aquele gigante que tinha 2,80 metros de altura, com 265 quilos de peso, era um homem forte, gigante, preparado para a guerra e amedrontava o exército de Deus. Aquele exército que naquele momento parecia que tinha esquecido quem era o seu Deus. Todos os dias desafiava e dizia: se algum de vocês, escolha alguém de vocês para lutar contra mim. Se vocês vencerem, nosso exército, os filisteus e eu nos renderemos. Mas se nós ganharmos, vocês se renderão a nós. E durante vários dias isso ocorreu, até que chegou um jovem chamado Davi. Davi veio trazer alimento aos irmãos dele que estavam nessa fronte de batalha. E Davi chega lá e pergunta: o que está acontecendo aqui? É muito interessante que alguns dos soldados que estavam ali disseram a Davi: olha, tem aquele filisteu que desafia-nos todos os dias, nos desafia, dizendo que se nós o vencermos, venceremos também o exército dele, mas se o inverso ocorrer, ele será vencedor e nós seremos rendidos ao povo filisteu. Davi disse: e o que dá o rei se alguém enfrentar e vencer esse gigante? E aqueles soldados disseram: o rei garante a sua filha para casar, garante isenção de impostos à família daquele que vencer a Golias e também lhe dá riquezas. Davi, ouvindo isso, tomou de entusiasmo, vislumbrou aquilo que poderia conquistar e disse: então eu sou esse candidato. Aqueles soldados o conduziram até a presença do rei Saul. E é interessante que o rei Saul, ao vê-lo, obviamente olhou para ele e disse: não seria esse o mais forte candidato que nós desejaríamos? E disse: olha, jovem, eu não quero ser assim, lhe desanimar, mas você já viu quem é o desafiante? É um Golias, um homem forte, um homem preparado para a guerra, e eu vejo que você não está preparado para isso. Tentou persuadi-lo a desistir. Na verdade, Davi disse: olha, a Saul, apesar de eu não ser um guerreiro, mas eu saio ao campo para cuidar das ovelhas do meu pai. E eu enfrento urso, enfrento leões para salvar as ovelhas. E se algum deles atacar, eu parto e ataco e mato tanto o urso quanto o leão em defesa das minhas ovelhas. E esse discurso de Davi conseguiu então convencer a Saul que ele poderia enfrentar esse desafio. Mas Saul, preocupado ainda, disse: olha, veja só, já que você quer enfrentar esse desafio, eu vou lhe dar as minhas próprias armaduras de guerra para que você possa enfrentar, as roupas de batalha. E Davi coloca aquelas roupas naquele momento, mas a roupa foi feita para Saul, não foi feita para Davi. E Davi veste aquela roupa, sente-se pesado, que não consegue, o texto diz que ele não consegue nem se movimentar, não consegue andar. E Davi então diz: não, isso não vai dar certo. Tira aquelas roupas e diz: não, deixa comigo que eu vou em nome do Deus do nosso exército, Deus de Israel. E ele segue, pega algumas pedras e o seu afoge e diz com a sua funda: esse é o meu armamento. E vai então até Golias. É interessante pensarmos um jovem não preparado para a guerra, de repente com algumas pedras e apenas uma funda, que é tipo um estilingue, um bodoque que chamam hoje, né? E ele vai a esse desafio. É engraçado porque o desafiante, ao olhá-lo, caçoou, riu dele, disse: o que é isso? Vem esse rapaz aí, esse coitado, e você vai o quê? Me enfrentar como? E Davi disse: olha, eu vou lhe enfrentar no nome do Deus do exército que você tem desafiado. Um Deus forte e poderoso que vai me dar a você em minhas mãos neste dia.
E aí, lógico que Golias não levou a sério e partiu para o confronto. Só que Davi, como tinha dito, pegou uma pedra, colocou na sua funda e arremessou. E essa pedra cravou na testa de Golias e Golias caiu imediatamente. Na sua queda, Davi então partiu para cima dele, pegou a espada do próprio Golias e desferiu o golpe de morte para que Golias não pudesse mais levantar. Então, assim morreu Golias nas mãos. Foi entregue nas mãos de Davi o Golias forte e desafiante do exército de Deus. Esse texto você pode ler, como eu já disse, no capítulo 17 de 1 Samuel, e eu quero que neste momento você possa tirar algumas lições, que nós possamos entender as verdades que estão atreladas a esse texto, né? Eu gostaria que você pudesse pensar comigo quanto Deus é maravilhoso nas nossas vidas e o quanto Ele pode fazer coisas fantásticas. Eu quero dar como título a essa reflexão o seguinte título: Confiaremos sempre no Senhor. É interessante percebermos que nós, por característica humana, somos medrosos, independentemente do desafiante, do tamanho desafiante. No caso de Davi, tinha um desafiante de, como eu já disse, 2,80 m de altura, 265 kg, ele era volumoso. Mas hoje nós estamos também enfrentando um desafiante microscópico chamado Covid-19. E nós também temos o mesmo medo. O mesmo medo que o exército de Deus teve em relação a Golias, nós também hoje temos tido esse medo. Mas na verdade é que em meio aos grandes desafios, não somente enfrentamos os desafios reais, mas também enfrentamos nossos medos imaginários. Na verdade, nós não temos medo do Covid, nós temos medo de ficar internado, não temos medo nem mesmo da doença. Na verdade, nós temos medo de morrer, porque a morte é o nosso maior medo velado, é o medo que atinge toda a humanidade. Apesar de muitos de nós dizemos que vamos para o céu, pode observar que as pessoas dizem que vou para o céu, mas normalmente tem medo de morrer. Então, o medo é sempre um medo velado dentro de nós. E por isso nós precisamos entender que confiar no Senhor é a primícia daquele que de fato quer vencer. Então, confiaremos sempre no Senhor, é o título dessa reflexão. Primeiro ponto que essa história de Davi nos ensina é que nós que confiamos sempre no Senhor, precisamos contemplar a recompensa. Davi ouve dos soldados qual seria a recompensa: uma esposa para casar, riqueza e isenção de impostos para a família. É exatamente um ensinamento que nós precisamos não contemplar só o desafio, nós precisamos contemplar aquilo que conquistaremos após enfrentar o desafiante e os desafios. É interessante percebermos que quando nós tiramos o olhar do desafiante ou do desafio e olhamos contemplamos o que nós iremos ganhar, nós somos energizados, nós somos novamente tomados por uma força sem igual para enfrentar o desafio. É o que acontece com Davi nesse episódio. Ele entendeu que tinha um grande ganho aquele que vencesse a Golias. Meu amado e querido ouvinte, você precisa entender onde está o seu olhar, onde você está focando. Focando nos desafios, no desafiante, ou você está focando naquilo que vai conquistar? A dor pode durar 1 minuto, mas a glória pode durar a vida inteira. Às vezes, por medo de enfrentarmos a dor, perdemos de ser vitoriosos. E é por isso que precisamos tirar o foco do desafiante, tirar o foco do desafio e focar naquilo que iremos ganhar. Em Deus, por exemplo, nós temos um desafio nessa vida, um desafio constante, um desafio para sermos fiéis, um desafio para sermos íntegros, sermos honestos, mas há uma recompensa no céu, guardada para nós. A salvação é eterna em nosso Deus. Então, nós precisamos estar focados exatamente naquilo que nós vamos conquistar. Quando você estiver em meio a um desafio, tire o olhar do desafio e olhe o resultado que você vai ter quando você vencer este desafio. Segundo ensinamento: não ouça e não olhe para os medrosos. Já pensou se Davi tivesse focado nos medrosos? Ele chega no momento em que todo o exército está tremendo e temendo o desafiante Golias. Medo é uma coisa natural.
Mas o medo exacerbado, aquele que me imobiliza, que te faz ficar parado, te faz ficar inerte, este medo é contra a nossa crença. Nós precisamos confiar em Deus. Se sempre confiaremos em Deus, sempre teremos desafio, mas sempre também teremos vitória, porque em Cristo nós somos muito mais do que vencedores. Então, meus amados, precisamos deixar de ouvir os medrosos. Quantas vezes você quer fazer alguma coisa e alguém, pelas suas frustrações, pelas decepções da vida, diz: rapaz, isso não dá certo, rapaz, isso é muito difícil conquistar isso. Você precisa ser surdo para os medrosos. Você precisa não escutar e nem se deixar ser envolvido pelo medo. Ao contrário, em meio ao medo, você precisa de se desafiar dizendo: eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso para guardar a minha vida. E sabendo disso, eu vou seguir adiante. Foi o que fez exatamente Davi. Imagine, o próprio rei Saul tentou persuadir, dizer a Davi: não vai dar certo, você não está preparado para isso. Quando alguém chegar para você e disser que você não está preparado, diga: é verdade, nós nunca estamos totalmente preparados, mas aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Então, não ouça os medrosos. Há um terceiro ensinamento que eu gostaria que você memorizasse e guardasse no seu coração neste momento. Potencialize suas habilidades. Davi, apesar de botar roupa de Saul, viu que não tinha condição de andar com ela, de marchar com ela, de lutar com ela. Ele lembrou-se: eu tenho uma funda. Eu sempre usei ela. Eu sempre usei contra os ursos. Eu sempre usei contra os leões. Então por que eu não vou usar agora? Potencialize aquilo que Deus já colocou na sua mão. Você é único, você é singular, você não precisa imitar o outro, você não precisa buscar no outro as respostas. Você tem que confiar que Deus vai usar você como você é. Não adianta você ficar somente churumingando, lamentando porque você não tem isso ou não é aquilo. Deus já lhe fez singular. E essa singularidade faz de você uma pessoa muito especial, faz uma pessoa diferenciada. Então, por isso, sinta essa certeza que se você potencializar aquilo que Deus já colocou nas suas mãos, aquilo que Deus já lhe capacitou, você será vencedor. Quarto e último ensinamento que eu gostaria que você memorizasse: dependa exclusivamente de Deus. Deus é o nosso Senhor. Mesmo que você não seja capaz, Deus é capaz. Mesmo que o desafio seja maior do que você, Deus é muito maior. Olhe para o desafio e para o desafiante e diga como Davi disse: eu venho a você em nome do Deus que eu creio, em nome do Deus do exército que você tem desafiado. Ele não disse: eu venho na minha força, na minha capacidade, eu venho porque eu sou bom. Ele disse: eu venho porque eu acredito num Deus que tudo pode. E Ele garantiu que ia lhe entregar em minhas mãos. Portanto, meu querido, em meio aos grandes desafios, pense nisso. Medite que Deus está com você. Ele garantiu isso, que estaria com você até a consumação dos séculos. Ele não vai desamparar você, Ele não vai se distanciar de você. Em meio aos desafios que lhe causem medo, lembre-se: Deus é quem está com você. E Ele é que lhe fará o grande vencedor. Se você acreditar nisso, você pode fazer igual a Davi. Partir para o desafiante, partir para o desafio. Ao invés de focar o desafio ou o desafiante, veja a glória que está preparada para você pelo próprio Deus. E saiba, Deus lhe fará mais do que vencedor. Porque aquele que acredita em Deus e aquele que enfrenta seus desafios confiando exclusivamente em Deus, ele já pode dizer: eu sou um vencedor. Que Deus te abençoe. Que em meio aos teus desafios, em meio aos teus medos, você se lembre disso. Lembre-se, Deus está com você e lhe fará vencedor. Amém.